Iniciamos mais um Conversando com Economistas. Nesta edição, vamos bater um papo com o Rafael Lopes. Ele é o delegado municipal do Corecon São Paulo, na região de São Carlos, e também é economista. Rafael, obrigado por estar aqui com a gente batendo esse papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Bom dia. É um prazer estar aqui para bater um papo com vocês. Muito bem, então para a gente iniciar nessa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional, como você começou, a escolha por fazer economia. Tá. Economia nunca foi para mim não, eu quero ser economista desde criança. Surgiu assim meio na época do ensino médio, ali nos últimos 2, 3 anos do ensino médio. Meu pai ele é advogado, ele gosta muito de ler, tem muito livro, tá, de diversas coisas, não só de direito da área dele, tinha de economia, muita coisa de economia lá. E eu fui tomando conhecimento disso, fui lendo esses livros, lá ainda na 16, 17 anos, ali pré-vestibular e tal, e acabei me interessando por economia. Ao mesmo tempo, assim, eu tinha, no ensino médio também, gostava de matemática, mas gostava também de história, né? E o economista tem esse tripé, né? Tive um professor na faculdade que ele falava que o economista ele tem que ter essa formação, esse tripé, a parte histórica, social, tem que ter um conhecimento forte disso, institucional, a teoria econômica e também a matemática. O economista que não tem falta uma dessas pernas, ele fica meio capenga. E aí tomei gosto e fui fazer economia. Eu sou aqui de São Carlos, eu fiz economia aqui na Unesp, em Araraquara, que é ao lado. Acabei fazendo mestrado aí também na Unesp, na área de meio ambiente, que é a minha área de estudo, assim. Não é muito a área que eu trabalho mais, assim, mas é a área que eu desenvolvi meus estudos. Fiz mestrado aqui na área de economia, desenvolvimento econômico e a partir da exploração de recursos naturais. Fiz pós-graduação depois em desenvolvimento regional e sustentabilidade. Mais recentemente, agora fiz uma pós-graduação em perícia ambiental e valoração de danos e impactos ambientais. E eu já trabalhei bastante com pesquisa lá atrás, na época do mestrado, um pouco depois. Trabalhei um tempo na administração pública. Mas eu foco aqui nos últimos anos, 5, 6 anos para trás, aí é a área de perícia econômico-financeira. Atuo aqui, somos eu e minha esposa, que é economista também. A gente tem um escritório aqui em São Carlos que presta serviço na área de economia e finanças. Trabalhamos como perito do juízo, como assistente técnico de advogados, tem um pouco ali de consultoria na área de gestão financeira e alguns estudos econômicos também, alguma coisa nessa parte ambiental, que é uma área ainda que a gente está... É a minha área de estudo, assim, mas é que ainda a gente não trabalha tanto, assim. O carro-chefe ainda é a parte de perícia. Eu estou aí flertando com um doutorado nessa área de ambiental. Na verdade, eu tenho a intenção, estou desenvolvendo um projetinho aí para fazer um doutorado nessa área, mas nas ciências ambientais, fugir um pouco da economia. Continuar com a economia como eixo central dos estudos, mas trabalhar com outras áreas também, porque acho que a economia é isso, né, cara? Não tem como você discutir economia hoje só dissociada dos efeitos ambientais que isso tem, dos impactos ambientais que isso tem. Então, a ideia era seguir os estudos aí também em outra área. Aproveitando esse gancho aí, de repente, desperta a curiosidade de quem está nos acompanhando, né? Sobre um pouquinho dessa parte ambiental que a economia está envolvida, né? Em recentes conversas aí com alguns delegados, economistas, hoje o economista ele precisa estar atento às novas demandas que surgem, principalmente as novas economias dentro do estudo da ciência econômica, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí ambiental que você está aí fazendo esse estudo, essa especialização. Para quem tem interesse, de repente surgiu ao despertar, e aí explica para a gente um pouquinho mais por onde seguir, onde é o mercado, como é que o economista pode atuar dentro desse segmento. Acho que tem muita oportunidade cada vez mais, né, trabalhos que envolvam
essas temáticas ambientais. Tem muita coisa, né? Por exemplo, semana passada a gente esteve aqui em São Carlos, né, Renato? Você esteve com a gente aqui, a gente foi lá visitamos um assentamento lá da Cooperabelha. E lá na conversa, tal, falando, qual que é o valor aqui desse negócio? É só o mel? Qual que é o impacto que esse negócio gera? É só o mel, só o valor do mel? Aí o rapaz, o Valdir, que era o meu nome dele, falando que as abelhas ali, que são a criação de abelhas, elas fazem elas chegam até 400 metros, se eu não me engano, ali do ponto dele. Ali. Isso tem um valor também. Né? Não é só o mel, essa polinização que essas abelhas fazem nesse raio de 400 metros é passível de valoração. O economista pode trabalhar com isso, por exemplo, em estudos econômicos, analisando esse impacto de custo-benefício dessas atividades. Por exemplo, você pega um crime ambiental, tem um desmatamento de uma área de reserva legal, por exemplo. O economista, quanto que custa qual que é o valor do impacto ambiental disso? O economista pode trabalhar no âmbito judicial mesmo, numa equipe, normalmente é uma equipe multidisciplinar, que vai ter ali um pessoal da engenharia ambiental, biólogo, eventualmente até um ecólogo ali que vai fazer a avaliação da dimensão desse impacto ambiental, e o economista pode entrar ali para fazer a valoração desse impacto. Então, você tem lá um desmatamento, qual que é o valor desse impacto? Qual que é o dano ambiental que foi gerado ali? O princípio vem na nossa cabeça, é o valor da madeira que foi tirada dali. Você consegue ali valorar isso, metro cúbico, quanto que é o valor do metro cúbico, tal, vai chegar em R$500 mil, né? Mas aquela mata ali, ela presta serviços ambientais que são essenciais, né, de regulação do microclima, de proteção do solo, tal. E existem diversas metodologias que você pode usar, cada caso é um caso, né, para estimar qual que é o valor disso. Então não basta, às vezes, você, não, é só reflorestar, vamos gastar aqui R$1 milhão para reflorestar e tá bom. Não, aquela área vai deixar de prestar serviços ambientais por décadas, até que ela se recomponha até as condições prévias, né, do que elas eram antes. Então tem muita oportunidade, eu acho que, como perito mesmo nessa área com perícia ambiental, fazendo estudos em parceria com o pessoal de engenharia ambiental, acho que tem muita oportunidade para o economista nessa. As oportunidades são diversas, né? Só para explicar um pouco aí para quem está nos acompanhando, uma comitiva do Corecon aqui, que faz parte da Comissão de Economia Solidária, que é liderada pelo economista e conselheiro aqui do Corecon, Carlos Cordeiro, juntamente com o nosso delegado Rafael e o William Retamiro também, que é delegado aí em Jacareí, visitou lá o NUME Exol, que é o Núcleo Multidisciplinar Integração de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da UFSCar, né, que é a Universidade Federal de São Carlos, e essa comitiva foi conhecer vários projetos aí voltados para a economia solidária, como um departamento aí de economia solidária da Prefeitura de São Carlos, 2 assentamentos, né, que nós fomos, o assentamento Santa Helena, o assentamento Nova São Carlos, e também nós visitamos o Cooperabelha aí, que o Rafael explicou um pouquinho como é feito, que aí realmente, dentro dessa parte ambiental, das ciências econômicas voltado para o meio ambiente, que também o economista pode aproveitar esse novo segmento. Outro assunto também que você falou aqui, que você atua, que está atuando, que é a área de perícias, né, que também é um campo aí rico em oportunidades para o economista. Hoje nós temos uma grande referência aqui no Corecon, que é o nosso presidente, o Pedro Afonso, que é um economista e também perito renomado. Além disso, tem um fórum de perícia que o Corecon oferece aqui sempre às quartas-feiras, mensalmente, a terceira quarta de cada mês. Você que está nos vendo aí pode aproveitar para saber um pouco mais sobre o que sobre as apresentações. Acesse o nosso canal da TV Economista. Agora, voltando para você, Rafael, fala um pouquinho aí dessa atuação como perito, como hoje o economista que queira também atuar nesse segmento, o que é necessário, o que ele precisa fazer para chegar no campo da perícia. Vou destacar inicialmente aqui que o Pedro, o presidente Pedro, é um dos grandes responsáveis
por eu atuar nessa área. E foi meu pai, que como ele é advogado, ele sempre falava para mim lá atrás, olha, ainda na faculdade, falou, ó, vai atrás, porque tem pouco perito. Aqui no interior tem pouco perito, tal, é um pessoal mais velho, né, já está meio que caminhando para o final da carreira, tal. Eu fui atrás dos cursos que o Pedro oferecia pelo Sindicom. Aí fizemos diversos cursos com ele, né? E a gente já está aí nessa área já faz uns 5, 6 anos. Lá nos cursos o Pedro ensina, até fala para a gente, olha, é o caminho que você tem que trilhar, é mais ou menos esse. Começamos como perito do juízo, né? Então a gente ia lá, batia na porta mesmo, ainda vamos lá. Bate na porta do juiz lá e se apresenta, olha, meu nome é Rafael, eu sou economista, é perícia contábil que você faz? Mas assim, eu sou economista, porque tem essa coisa da perícia contábil, convencionou se chamar de perícia contábil, mas muitas vezes não tem absolutamente nada de contabilidade, ele é puramente matéria de economia, né? Mas muito bom, então é mais uma oportunidade aí para Isso, tem quem muita... quer atuar, né, Rafael? Com advogados também, fazendo cálculos para advogados, pareceres para advogados. E tem que ir lá. O juiz, a gente percebeu que é mais efetivo ir lá, bater na porta mesmo, se apresentar pessoalmente, ele vê seu rosto, que acontece, às vezes a gente vai lá, dias depois tem uma nomeação lá num fórum, numa vara que não tinha, né, sabe? É uma área bem interessante para atuar. Voltando agora para um pouco da sua atuação aqui no Coricom, o Rafael ele é o nosso delegado municipal aí na cidade de São Carlos. Você foi nomeado recentemente, né, Rafael? Queria que você Isso. falasse da importância de representar o Coricom aí em São Carlos, né? E a sua função de delegado. Quando a gente conversou semana passada, vamos marcar reunião, tal, falar um pouco sobre isso, sua função de delegado, tal. Quando eu estava na graduação, eu escutei isso várias vezes. Minha esposa é economista também, ela fala a mesma coisa. As pessoas viravam para a gente assim, você está fazendo o quê? Estou fazendo economia. São Paulo, né? Você vai banco, né? Banco, mercado financeiro, mas aqui não tem oportunidade, né? Você vai ter que ir para São Paulo para ser economista. Com o tempo, você vai atuando, então você vai vendo que aqui no interior tem muita coisa, tem muita oportunidade também. Daí vem essa importância de ter essas representações do conselho, essas ramificações do conselho, né, pelo Estado, para fortalecer a profissão de economista, mostrar que tem muito mais oportunidade do que só na capital. Aqui tem muita coisa importante que pode ser feita, muita área de atuação para o economista. Eu acho que é a grande importância. Tem várias outras funções, vários outros, né, pontos, mas eu acho que é muito importante você ter essas ramificações aqui em São Carlos, especificamente, para poder mostrar, fortalecer, mostrar para os economistas, mostrar para os estudantes de economia, para quem está, eventualmente, até no ensino médio, aí, que nem eu estava lá atrás, e possa ter esse interesse pela área de economia também, né? Mais um exemplo, a gente visitou semana passada no DAES, lá, né, que é o Departamento de Apoio da Economia Solidária aqui da Prefeitura de São Carlos. E lá na conversa, lá, o Caio, se eu não me engano, que trabalha lá, falando que eles têm uma dificuldade em fazer análise de custo-benefício das próprias políticas lá que são implementadas, que eles apoiam e tal. Cara, isso é economia. Isso é o economista que pode fazer. Essa avaliação de impacto de política pública, né? Por exemplo, aqui em São Carlos não tem na estrutura da prefeitura não tem um economista, né? Então, acho que tem muita oportunidade aqui, e o Corecom, essas delegacias, essas representações, elas são muito importantes para ajudar nesse fortalecimento. Muito bem. A gente já está quase chegando aqui no final de mais um Conversando com Economistas. Normalmente, a gente pede para o nosso convidado deixar um recado final aí para o jovem economista, principalmente, né? Os economistas que estão iniciando agora a graduação, esses jovens que estão conhecendo a economia agora, aqueles que estão começando a ter uma experiência no mercado de trabalho, para aqueles que estão pensando ainda em fazer, não fazer, além das várias dicas que você já trouxe hoje, qual o recado final que você deixa aí para esse pessoal jovem que está iniciando agora, Rafael?
Eu gosto muito da economia, não me arrependo de ter feito, apesar dessas. Eu lembro quando falavam para mim, mas você vai ter que ir para São Paulo. Eu, particularmente, tenho uma aversão a São Paulo. Eu falei, não tem oportunidade aqui. É correr atrás, você tem que estudar. Eu percebo que assim, você tem sempre que estar se atualizando. A gente fez os cursos de perícia lá atrás com o Pedro, mas já estou sentindo falta de ter que fazer outros. É assim, porque a coisa vai mudando, a coisa é muito dinâmica. Então, para o economista, para o jovem economista, ele tem que sempre que estar buscando. Às vezes você faz um curso ali, você tem uma visão diferente, vê ali uma oportunidade de trabalho. Então, acho que essa parte de aperfeiçoamento, de estudo é essencial. Assim. O estudo sempre é o melhor caminho, né? Sim. Com essa Abre a frase... cabeça, abre a cabeça. Né? Exatamente. Com essa frase agora a gente encerra aí com esse apontamento ao estudo. Estudem, que aí o sucesso ele sempre vem para quem deseja sempre almejar algo mais e ter um caminho bonito aí nessa produção de economista. Rafael, obrigado, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nosso bate-papo foi muito importante, recheado de muitas dicas, especialmente para você que está aí nos acompanhando, mais uma edição desse Conversando com Economistas. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, Renato. Prazer sempre é nosso. Muito bem, ficamos por aqui com mais um Conversando com Economistas. Hoje falamos com o Rafael Lopes, que é economista e nosso delegado municipal aí na cidade de São Carlos. Espero que você tenha gostado do bate-papo. A gente se encontra numa próxima edição. Um forte abraço e até lá.